Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Saudação especial a todos que estão nos acompanhando. Está começando o episódio 172 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. E nós vamos falar neste episódio sobre as Copas Nacionais nos principais países da Europa. A Copa da Liga Inglesa, que conheceu a sua decisão. A Copa do Rei da Espanha. Também vamos falar da Taça de Portugal, a Copa da França e a Copa da Itália. O Zona do Euro também vai contar a história do que aconteceu no desastre aéreo com a delegação do Manchester United em 1958, que foi no mês de fevereiro. Também vamos falar no Zona do Euro sobre as curiosidades da Liga dos Campeões da Europa, a Europa League e a Conference League. Tem matéria especial sobre os goleiros artilheiros da Liga dos Campeões da Europa e José Luis Mendilibar, espanhol nem tão badalado assim, técnico que está fazendo história no Olympiacos da Grécia. Ana Carolina Nazário vai apresentar pra gente um modelo diferente de negócio com ingressos que está sendo feito pelo Fortuna Düsseldorf na Alemanha. Então, vamos lá, porque o Zona do Euro, episódio 172, está no ar. Já deu para conferir que o Zona do Euro está recheado de atrações, temos muitos assuntos para colocar em pauta nesse episódio, no episódio 172. Antes eu quero fazer um lembrete a você, guaibeiro, que nos acompanha, guaibeira. O Zona do Euro está disponível também no Spotify, Guaíba Esporte. Acesse o Spotify Guaíba Esporte, por lá você encontra todos os episódios disponíveis do Zona do Euro para você. Este é o 172. Eu sou o Paulo Nunes, comigo Ana Carolina Nazário. A mesa de áudio é do Davidson Rosa, as edições de Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Já para começar o Zona do Euro, vamos falar das Copas pela Europa, os principais países com as Copas neste meio de semana. Nós tivemos, por exemplo, a Copa da Liga Inglesa. E a decisão será no dia 22 de março entre o Arsenal e o Manchester City. Farão a grande decisão no estádio em Wembley, em Londres. O Arsenal eliminou o Chelsea nas semifinais, vencendo os dois jogos. A última vitória foi com o gol do Kai Havertz nos acréscimos, vitória do Arsenal por 1-0. O Arsenal volta à decisão da Copa da Liga Inglesa após 8 anos. E os Gunners, que não vencem esta competição há 33 anos e agora estão de volta à decisão. Já o Manchester City eliminou nas semifinais o atual campeão da Copa da Liga, o Newcastle. O City também venceu os dois confrontos, assim como fez o Arsenal na outra semifinal. No jogo de volta, o City jogou em casa e venceu pelo placar de 3-1, destaque para o atacante Omar Marmoush, autor de 2 gols na partida. O maior campeão da Copa da Liga Inglesa é o Liverpool, com 10 títulos, seguidos pelo Manchester City, que tem 8 conquistas, e depois o Manchester United, com 6 conquistas. O Arsenal, que é um dos finalistas, tem apenas 2 títulos da Copa da Liga Inglesa e, portanto, no dia 22 de março, eles farão a decisão no estádio de Wembley, em Londres. Para falar sobre essa decisão e as classificações, tanto do Arsenal quanto do Manchester City, agora, aqui no Zona do Euro, Gutierre Sanches chega com o seu comentário sobre a decisão da Copa da Liga Inglesa. Guti. Tudo bem, Paulo? Abraço para você, para todo mundo ligado no Zona do Euro. Sempre uma satisfação participar do programa. Falar um pouco dessa final, que vai ser lá em março, mas é uma reedição de 2018. Já houve outras 3 Supercopas em períodos mais longínquos, assim, que tivemos um enfrentamento entre o time de Londres e o time de Manchester, com melhor sorte no caso das Supercopas do Arsenal, mas na última, em 18, agora nessa era moderna, podemos dizer assim, com a vantagem do time do Guardiola. Quanto às classificações, bem mais difícil, claro, a classificação do Arsenal e bem mais emocionante, obviamente, porque a classificação do City
foi um 5-0 agregado, sem nenhuma reação do Newcastle, a ponto de ser um time bem alternativo até, utilizado essa semana pelo Pep Guardiola. Ainda que qualificado, né, porque tem um elenco muito bom o time do City, mas sim, um time mais alternativo, sem muitos dos seus principais jogadores, um mistão. E mesmo assim, passou fácil, somou 5-0 no agregado e agora está com a tranquilidade para até lá tentar, vejam só, perseguir o próprio Arsenal no campeonato inglês. Eles estão ali disputando próximos, estão na briga. O Arsenal esse ano para mim me parece um pouco mais ligado na questão de conquistar o título. Para mim o Eze está jogando muito, tem Trossard, tem muita gente boa nos dois times, é preciso dizer. É muita gente boa mesmo nos dois times. A gente está vendo grandes atuações dos dois treinadores com seus elencos. Mas eu vejo o Arsenal hoje um pouco mais competitivo, mais ligado na coisa. E talvez até um pouco mais ressabiado, né? Porque, para além do histórico recente do Arsenal, de títulos que estavam próximos e não foram conquistados, há o histórico mesmo do Arsenal, né? O histórico de uma equipe que disputou 8 finais, por exemplo, e ganhou só 2 em termos de Liga Inglesa, de Copa da Liga, perdão. Então, assim, a gente vê duas equipes que estão mais do que disputando lá em março o título da Copa, mais do que a primeira colocação e o título da Premier League, e também estão nas oitavas ambos da Liga dos Campeões. Eles estão disputando uma certa hegemonia, um certo orgulho, ver quem é que está dominando ultimamente o futebol inglês, né? Não só o campeonato, a Copa ou a Europa, eles querem dominar o futebol inglês. E quando você domina o futebol inglês, você fica com meio caminho andado, vamos combinar. Não é certo, claro, mas fica com meio caminho andado também para dominar outras searas, né? Talvez com campeonatos mundiais ou a própria competição europeia, que é o principal para todo mundo. Então eu vejo um Arsenal um pouquinho mais preparado neste momento, um pouquinho mais variado em termos de jogada, um pouquinho mais ligado realmente, com umas variações mais interessantes, não só de jogadas em si, mas de variação de time, de como ser colocado em campo. É óbvio que o Guardiola é um gênio, é óbvio que ele é justamente o mestre do Arteta, técnico do Arsenal, né? Essa semana eu estava até vendo uma árvore genealógica assim, de discípulos do Guardiola, e são todos caras muito bons hoje. O Arteta é um deles, então eu vejo que ele também conhece muito bem seu adversário. Espero um grande confronto, tem muito tempo até lá. Esse final de semana, por exemplo, o City vai se preocupar com o Liverpool. O Arsenal também tem seu jogo da Premier League, então tem muita coisa para rolar até lá. Mas eles vão com certeza, não só por esse jogo que a gente está falando agora, da final em que eles chegam, mas para frente, disputar ali cabeça a cabeça essa hegemonia do futebol inglês. E não é só do campeonato, como eu falei, nem da Copa, é hegemonia mesmo. Quem é o melhor, quem está jogando mais. Hoje eu vejo uma pequena vantagem pro Arsenal. Mas além de ser um confronto de um jogo só, tem muita água para passar debaixo das pontes que tem aos montes lá na Inglaterra. Então a gente tem que esperar, mas hoje eu diria que o Arsenal chega um pouco mais ligado. O jogo sem Londres não faz tanta diferença, porque a galera de Manchester vai invadir igual. Mas vamos ver, né? Tem muito campeonato até lá. Ver quem chega também campeão até lá. Eles também estão na FA Cup, na quarta fase cada um. Então estão todos vivos. Por enquanto eles podem ser campeões de todas as competições, mas não serão. Porque para um ser, o outro não vai ser. E eu acho que isso que é o legal. Essa disputa, essa polaridade entre City e Arsenal tá dando um gostinho legal no futebol inglês. Abraço, Paulo. Abraço para todo mundo. Vale destacar que em 38 jogos na temporada até aqui, o Arsenal perdeu apenas 3 partidas. Foram 29 vitórias e outros 6 empates. Os Gunners já anotaram 82 gols e sofreram 25 até aqui. O time do Mikel Arteta, né, o Mikel Arteta, o técnico do Arsenal, está vivo em todas as competições da temporada até aqui, né? Na Copa da Liga Inglesa vai fazer a final com o City, na Copa da Inglaterra está na quarta fase, na Liga dos Campeões da Europa passou com a melhor campanha no geral e no Campeonato Inglês é o líder da competição, é o grande time do momento na Europa, a equipe do Arsenal.
Já o Manchester City, do Pep Guardiola, perdeu 7 jogos na temporada até aqui. Foram 25 vitórias e outros 6 empates. Marcou 86 gols e sofreu 25, um pouco do momento dos dois times que farão, no mês de março, a decisão da Copa da Liga Inglesa. Agora vamos da Inglaterra para a Espanha, porque tivemos também as quartas de final da Copa do Rei. Barcelona, Real Sociedad, Atlético Bilbao e Atlético de Madrid são os semifinalistas da Copa do Rei da Espanha. Nas quartas de final, Barcelona bateu o Albacete por 2-1 fora de casa e confirmou seu favoritismo e a sua vaga na semifinal. O Albacete, o curioso que havia eliminado o Real Madrid nas oitavas de final. Já a Real Sociedad eliminou o Deportivo Alavés, um jogaço, uma vitória de virada fora de casa. A equipe da Real Sociedad venceu o placar por 3-2. Já o maior rival da Real Sociedad, o Atlético Bilbao, venceu o Valência por 2-1 fora de casa e também está classificado para a semifinal. Por fim, o Betis recebeu o Atlético de Madrid no estádio La Carturra e mesmo fora de casa o Atlético venceu por 5-0 e confirmou a sua vaga na semifinal da Copa do Rei. Tivemos depois os sorteios dos jogos e dos confrontos das semifinais. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Barcelona e o Atlético Bilbao enfrenta a Real Sociedad no Clássico Basco. Os jogos de ida ocorrem em fevereiro e os jogos de volta serão disputados em março. Atlético de Madrid e Barcelona, o segundo jogo será na Catalunha e Atlético Bilbao e Real Sociedad, com o segundo jogo sendo na casa da Real Sociedad, na Real Arena. A Copa do Rei, que é disputada em eliminatórias de jogos, de jogo único, mas as semifinais são disputadas em 2 jogos. A final acontece em jogo único e nesta temporada está marcado para o mês de abril, será na cidade de Sevilha, no Estádio Olímpico de La Carturra. Saímos da Espanha, vamos para Portugal. Agora no Zona do Euro vamos falar da Taça de Portugal. Pelas quartas de final da Taça de Portugal, o Sporting recebeu o Aves de Portugal, e venceu a equipe que é lanterna do campeonato português. Vitória na prorrogação do Sporting por 3-2. Agora o Sporting enfrenta o Porto pelas semifinais. Já pelo jogo de ida da outra semifinal, FAF e Torreense empataram pelo placar de 1-1. O jogo de volta ocorre no mês de abril. A decisão da Taça de Portugal acontece no dia 24 de maio. Portanto, Sporting e Porto farão uma semifinal e na outra é o FAF contra o Torreense, já o primeiro jogo empatado pelo placar de 1-1. Você está acompanhando a Rádio Guaíba. Esse é o Zona do Euro, episódio 172, aqui na Rádio Guaíba. Estamos falando sobre as Copas Nacionais na Europa, que tiveram destaque na última semana. Falamos da Copa da Liga Inglesa, da Copa do Rei da Espanha e da Taça de Portugal. Agora vamos para a França, porque tivemos também a Copa da França e já conhecemos as 8 equipes que estão nas quartas de final da competição. É a Copa da França que ganhou um peso maior por conta que o poderoso Paris Saint-Germain foi eliminado na quarta fase da competição. Por isso, o grande título acessível para os demais clubes na França é justamente a Copa da França. A competição é em jogo único, E nas oitavas de final, o Lens derrotou o Troyes pelo placar de 4-2 fora de casa e confirmou a sua vaga nas quartas de final. O Lens é a grande sensação da temporada na França, pois é o vice-líder do campeonato francês, apenas 2 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain. Jogando em casa, na Riviera Francesa, o Nice virou nos minutos finais e bateu a equipe do Montpellier pelo placar de 3-2. Com gol do Hendrick, o Lyon venceu o Laval por 2-0 em casa e também confirmou a sua vaga. Outro tradicional clube francês que está classificado na Copa da França é o Olympique de Marselha, que fez 3-0 no Rennes, jogando em casa. Já o Strasbourg recebeu o Mônaco e venceu por 3-1, confirmando a sua classificação. Nos demais jogos das oitavas de final da Copa da França, o Rennes fez 3-0 no Le Mans, o Toulouse fez 1-0 no Amiens e o Lorient fez 2-0 no Paris FC, que havia eliminado na fase anterior o Paris Saint-Germain.
Já na Coppa Itália, nas quartas de final, a Inter eliminou Torino ao vencer pelo placar de 2-1 jogando em Milão. Os Nerazzurri aguardam o vencedor do confronto entre Napoli e Como, que joga no dia 10 de fevereiro para definir uma das semifinais da Coppa Itália. No outro lado da chave, a Atalanta recebeu a Juventus em Bérgamo e venceu por 3-0. Agora, a Dea, como é conhecida a Atalanta, aguarda o vencedor do confronto entre Lazio e Bolonha, que joga no dia 11 de fevereiro em Roma para definir a outra semifinal. A decisão da Copa Itália ocorre no dia 13 de maio em Roma. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o Zona do Euro. Esse é o episódio 172 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes, comigo Ana Carolina Nazário. Zona do Euro, que aqui na Rádio Guaíba passa limpo o futebol europeu e traz matérias especiais e históricas para você. Inclusive, agora a gente vai mergulhar um pouquinho na história. No dia 6 de fevereiro de 1958, ocorreu uma das grandes tragédias do futebol europeu. A tragédia aérea é lembrada de todo dia 6 de fevereiro pelo Manchester United e por outros clubes ingleses também. Portanto, nesta semana, a tragédia completou mais de 60 anos. Preparamos um material especial sobre o desastre que ocorreu em Munique, na Alemanha, no voo BE 609. A gente vai conferir agora um pouco dessa história. Munich Airport. And wreckage that tells the story of the dreadful disaster. The house, about 300 yards beyond the end of the runway, struck by the doomed aircraft. Here, 21 out of the 44 people aboard lost their lives when it crashed. As the news of the disaster became known, Britain was appalled. Among the fatalities were 7 members of the famous Manchester United team. O desastre aéreo de Munique ocorreu no dia 6 de fevereiro de 1958 e, recentemente, nesta semana, completou 68 anos, quando o voo 609 da empresa inglesa British European Airways caiu na sua terceira tentativa de decolar de uma pista coberta de neve derretida no aeroporto de Munique-Rhein, na antiga Alemanha Ocidental. A aeronave transportava o time de futebol do Manchester United da Inglaterra, apelidado de Busby Babes, junto com torcedores e jornalistas da época. Haviam 44 pessoas a bordo, 20 das quais morreram no local. Os feridos, alguns inconscientes, foram levados para o hospital em Munique, na Alemanha, onde mais tarde 3 morreram, resultando em 23 vítimas fatais, com 21 sobreviventes do trágico acidente aéreo que chocou o mundo e o esporte na época. Ano após ano, as vítimas do acidente são lembradas em homenagem realizada pelo Manchester United e também compartilhadas pelas equipes de futebol da Inglaterra, como ocorreu neste 6 de fevereiro de 2026, 68 anos depois da tragédia. A delegação do United estava voltando de uma partida da Copa da Europa em Belgrado, na antiga Iugoslávia, onde eliminou o Estrela Vermelha para avançar para as semifinais da competição. O voo parou para reabastecer em Munique, porque um voo sem escalas de Belgrado para Manchester estava fora do alcance da empresa aérea. Segundo reportagens dos jornais da época, após o reabastecimento, os pilotos Jamie Tyne e Kenneth Hyman abortaram 2 vezes a decolagem por causa do impulso do motor esquerdo. Temendo que eles ficassem muito atrasados, o capitão Tyne rejeitou uma pernoite em Munique em favor de uma terceira tentativa de decolagem. Apesar de o motor apresentar falhas na aceleração, Tyne acreditava que a pista era comprida o suficiente para o avião alcançar a velocidade necessária para conseguir decolar. Na época, a neve estava caindo, causando a formação de uma camada de lama no final da pista. Durante a terceira tentativa, depois de passar pela neve derretida, a aeronave perdeu velocidade e não conseguiu decolar. Em vez disso, passou por uma cerca além da pista.
e a asa esquerda foi arrancada quando atingiu uma casa. Temendo que a aeronave explodisse, Tyne começou a evacuar os passageiros enquanto o goleiro do Manchester United, Harry Craig, ajudava a retirar os sobreviventes dos destroços. Uma investigação das autoridades aeroportuárias da Alemanha Ocidental culpou o capitão Tyne, dizendo que ele não descongelou as asas da aeronave, apesar de declarações de testemunhas oculares indicando que o desgelo era desnecessário. Mais tarde, foi estabelecido que o acidente foi causado pela neve derretida na pista, o que reduziu a velocidade do avião para permitir a decolagem. Tyne foi inocentado em 1968, 10 anos após o acidente. O Manchester United pretendia se tornar o terceiro clube a ganhar 3 títulos consecutivos da Liga de Futebol Inglesa. Naquela temporada, eles estavam 6 pontos atrás do líder da liga, o Wolverhampton, mas ainda teriam mais 14 jogos pela frente. Eles também conquistaram a FA Charlie Shield e haviam acabado de avançar para a segunda semifinal consecutiva da Copa da Europa. Aquele time do Manchester United não perdia há 11 partidas. A queda não apenas atrapalhou as ambições da equipe pelo título naquele ano, mas também destruiu o núcleo do que prometia ser uma das grandes e maiores gerações de jogadores da história do futebol inglês. Faleceram na tragédia o capitão Kenneth Hyman, copiloto da aeronave, que sobreviveu ao impacto da queda, mas faleceu no hospital semanas depois. Faleceram também 8 jogadores do Manchester United e 3 membros da diretoria do clube. 2 jornalistas que estavam na tripulação também faleceram e mais 9 pessoas entre tripulantes e anônimos. Sobreviveram George William Rogers, oficial de rádio e capitão da aeronave, James Tyne, piloto do avião. Além deles, 9 jogadores do Manchester United, Johnny Berry e Jack Blanchflower, que nunca jogaram novamente. Outros sobreviventes do elenco foram Bob Charlton, que se tornou um dos grandes ídolos da história do clube e do futebol inglês com o título da Copa do Mundo de 1966 e que veio a falecer apenas em 2023. Bill Foulkes, Harry Gregg, Kenny Morgans, Albert Scallon, Dennis Viollet e Ray Wood sobreviveram também. Matt Busby, treinador do clube, e Frank Taylor, jornalista do portal da época News Torquay, e mais 8 passageiros, entre a tripulação e anônimos. Demorou 10 anos para o clube se recuperar após a tragédia. O técnico da equipe, o escocês Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente, permaneceu no Manchester United e reconstruiu a equipe. Anos depois da tragédia, o clube venceu a Copa da Europa, atual Liga dos Campeões, em 1968, com uma nova geração dos chamados Babes. Sir Matt Busby foi atleta do rival Manchester City de 1928 até 1936. Depois, atuou pelo Liverpool por mais 3 anos. A sua carreira de treinador começou em 1945, comandando o Manchester United, onde ficou até 1969, se tornando uma lenda no clube inglês. Quem vai ao Old Trafford atualmente, a casa do Manchester United, se depara com uma estátua em homenagem ao treinador, que virou símbolo da reconstrução do Manchester United após sobreviver à tragédia aérea de 1958 em Munique. Bom, livros e obras recomendadas focadas no acidente aéreo de Munique, que ocorreu lá em 1958, eu separei alguns, porque a gente montou esse material especial para você que acompanha o Zona do Euro, mas tem, por exemplo, The Munich Air Disaster, relato detalhado sobre eventos que antecederam e sucederam a queda do avião, e isso foi feito por Stephen Morhin. O Manchester United em Europa, Tragédia, Destino e História, que explora o contexto histórico do desastre e a reconstrução da equipe inglesa. Esse material é do Ken Ferris, também disponível nessa obra. Outras obras ainda recomendadas para quem gosta de ler, eu acabo lendo um pouco sobre o futebol europeu, por essas curiosidades e histórias. Tem outra obra, é a obra que é feita com o nome de
The Official Manchester United Opus inclui relatos de sobreviventes como o de Bob Charlton, ídolo do Manchester United. E por fim, essa também é bem legal essa obra, Granata Rosso e Verde, Torino, Manchester United e Chapecoense, O Fio do Destino, ensaio que traça um paralelo entre as tragédias do Torino, do Manchester United, e a da Chapecoense, que foi feito por Paolo Quarenha. Com os detalhes, as curiosidades para quem quiser acompanhar, e a gente destacou porque nesta semana foi lembrado, no dia 6 de fevereiro, que aconteceu lá em 1958, o desastre aéreo com a delegação do Manchester United. Você está na Rádio Guaíba, esse é o Zona do Euro, episódio 172. Episódio 172 que você também confere lá no Spotify, no nosso canal oficial. Coloca Guaíba Esporte no Spotify, por lá você terá disponível todos os episódios do Zona do Euro até aqui, inclusive este que é o de número 172. Agora vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. Playoffs da Liga dos Campeões da Europa que estão marcados para acontecer. Os jogos de ida nos dias 17 e 18 de fevereiro, os jogos de volta nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os confrontos serão nos playoffs, valendo vagas nas oitavas de final. Galatasaray e Juventus, com o segundo jogo sendo em Turim, na Itália. Dortmund e Atalanta, com o segundo jogo acontecendo em Bérgamo, na Itália. Mônaco e Paris Saint-Germain, confronto francês, e o segundo jogo em Paris, na capital francesa. Benfica e Real Madrid, reeditando aquele jogaço que foi na última rodada da fase de Liga. Confronto de volta marcado para acontecer no Santiago Bernabéu, na Espanha. Qarabag e Newcastle, com o segundo jogo acontecendo na Inglaterra. Clube Bruges e Atlético de Madrid, com o jogo de volta acontecendo em Madrid. Bodo Glimt e Internazionale, com o segundo jogo marcado para Milão. E Olympiacos e Leverkusen, com o segundo jogo marcado para acontecer na Alemanha. Nas oitavas de final já estão o Arsenal, que fez a melhor campanha geral na primeira fase, com 24 pontos, ou seja, 8 vitórias em 8 jogos. Bayern de Munique, com 21 pontos, perdeu apenas um jogo, e foi o confronto para o Arsenal em Londres. O Liverpool, com 18 pontos, o Tottenham, com 17 pontos, as 4 melhores campanhas da primeira fase, e que garantem jogar em casa os jogos de volta dos mata-matas assim que eles forem avançando. E se forem avançando também, né? Mas também estão classificados direto às oitavas de final. Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City, todos com 16 pontos na fase de Liga. E a classificação do Benfica foi cheia de emoção, com gol do goleiro ucraniano Anatoly Trubin no último lance do jogo contra o Real Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa. O Trubin é apenas o 6º goleiro a marcar um gol na história da Liga dos Campeões da Europa. Nós ficamos devendo do episódio passado essa matéria especial sobre os goleiros artilheiros em partidas de Champions League. Pois agora nós vamos pagar a nossa dívida aqui no Zona do Euro. O Benfica chegou até os playoffs da Liga dos Campeões da Europa de maneira épica. O herói improvável da classificação benfiquista foi o goleiro ucraniano Anatoly Trubin. O ucraniano se tornou o 8º goleiro a balançar as redes em uma partida de Liga dos Campeões da Europa e o 3º a fazer um gol com a bola rolando. Antes de Trubin, na temporada 23-24, Ivan Provedel foi ao ataque e de cabeça marcou o gol de empate da Lazio na estreia da equipe italiana contra o Atlético de Madrid na capital italiana, em Roma. Levantamento no primeiro poste. Opa! Tá valendo tudo isso daí. Cataldi pro Luiz Alberto. Perna direita. Provedel! Provedel! O que é isso? Gol! Que é isso? Provedel! Provedel já havia feito um gol de cabeça 3 anos antes, quando atuava pela Juve Stabia, que lutava contra o rebaixamento no italiano. Outro goleiro a marcar um gol foi Sinan Bolat. O turco impediu a derrota do Standard Liège contra o AZ Alkmaar na última rodada
da edição 2009-2010 da Liga dos Campeões. Maçta artık 90+5. Sinan Bolat da ceza sahası içinde ortaya. Bir kafa, harika bir gol. Top ağlara gidiyor. Sinan Bolat tarihe geçiyor. 90+5'te golün adı Sinan. Standart Liège 1, AZ Alkmaar 1. Sinan Bolat. O gol de Bolat garantiu ao Standard Liège da Bélgica uma vaga na Liga Europa. A curiosidade é que o goleiro turco Sinan Bolat segue atuando. Aos 37 anos, está no İgdir FK da 2ª divisão da Turquia. Já em cobranças de pênaltis, outros 4 goleiros marcaram gol em uma partida de Liga dos Campeões. O alemão Hans-Jörg Butt, já aposentado, marcou 3 gols pela competição continental. Curiosamente, os seus 3 gols são contra a Juventus da Itália, mas por 3 clubes diferentes: Hamburgo, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Siamo al 24esimo, Butte, rete di Butte ed è 1-0 per il Bayer Leverkusen, ma io ripeto, rivedendo questo replay dico che il fallo c'è perché lo ha sbilanciato Zenoni, ma è fuori area, guardate. Sì, è incominciato fuori area. Esses 3 gols fazem de Hans Butt o goleiro com mais gols na história da Liga dos Campeões da Europa. Além dele, o nigeriano Vincent Enyama marcou o seu gol na Champions League quando atuava pelo Hapoel Tel Aviv de Israel. Vincent Enyama. O seu gol foi em 2010, na derrota da sua equipe sobre o Lyon da França por 3-1. Ao todo, Enyama marcou 25 gols na sua carreira. Na década de 60, o goleiro sérvio Ilija Pantelic e o finlandês Markus Taussi também marcaram gol na Liga dos Campeões da Europa. Porém, tem uma curiosidade: Taussi também atuava como meio-campista. Nos playoffs da Liga dos Campeões está também o Olympiacos. O time grego apostou em um experiente técnico espanhol que está fazendo história na casa-mata dos gregos. Vamos conferir a história de José Luis Mendilibar, que já colocou o Olympiacos como campeão europeu. A gente preparou um material especial para você conferir aqui no Zona do Euro. Quando se fala de técnico na Europa, é comum mencionar nomes consagrados como Pep Guardiola, José Mourinho, Luiz Henrique, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp e companhia. Todos muito vitoriosos em seus trabalhos e sempre acabam chamando a atenção e os holofotes de badalados clubes do velho continente. Porém, um treinador nem tão badalado assim, do grande centro europeu, mas com trabalhos consagrados em clubes tradicionais, mas de médio porte na Europa, está mais uma vez se destacando. O nome dele é José Luis Mendilibar, espanhol de 64 anos, que atualmente comanda o Olympiacos da Grécia. Mendilibar nasceu em 1961, na cidade de Zaldivar, comunidade autônoma do País Basco, na Espanha. Como jogador, Mendilibar era meio-campista e começou a carreira em 1979 no Athletic Bilbao, tradicional equipe do País Basco, onde foram 106 partidas com a camisa do Athletic em 3 temporadas. Depois, Mendilibar atuou em outras 3 equipes da Espanha: Logroñés, Sestão, onde disputou 275 partidas pela equipe e terminou a carreira atuando pelo Lemona. A carreira de José Luis Mendilibar como treinador começou em 1994, em uma pequena equipe chamada Arratia. Por 6 anos trabalhou em clubes menores, até chegar ao Athletic Bilbao em 1999, mas durou no comando da equipe apenas uma temporada e acabou saindo. Depois de mais algumas passagens por clubes menores no cenário espanhol, o treinador chegou ao pequeno Eibar, clube tradicional da região basca. Depois de pouco tempo no clube, Mendilibar foi contratado para comandar o Athletic Bilbao em 2005, mas ao final daquela temporada acabou saindo da equipe. Seu primeiro trabalho duradouro foi realizado no Real Valladolid, onde chegou com a missão de comandar a equipe na Série B do Campeonato Espanhol.
Logo na sua primeira temporada no clube, Mendilibar conduziu o time para a elite do futebol nacional como campeão da segundona espanhola. Foram 4 temporadas no comando do Real Valladolid. Além do título da segunda divisão espanhola, Mendilibar manteve o clube por 3 temporadas seguidas na elite do futebol nacional. Mas na sua última temporada, acabou sendo rebaixado e após 4 anos, o treinador deixou a equipe. Nas temporadas seguintes, já afirmado como um dos treinadores da elite espanhola, José Luis Mendilibar trabalhou em clubes tradicionais como Osasuna, Levante e Eibar, sendo essa última equipe o trabalho mais duradouro, 6 temporadas consecutivas. Foi sob o comando do Eibar que José Luis Mendilibar foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da La Liga na temporada de 2017. Depois do Eibar, ele passou por uma temporada no Deportivo Alavés até chegar ao comando do Sevilha, um dos principais clubes da Espanha. E foi comandando o Sevilha que em 2023, Mendilibar conquistou seu primeiro título da carreira como treinador, a Liga Europa de 2023, ao derrotar nos pênaltis a Roma do português José Mourinho. O título veio com muita emoção na decisão, disputada em Budapeste, na Hungria. Ele contra Rui Patrício, Montiel pra bola! Gol! Montiel! É do campeão! O dono da coisa toda! Absoluto! Tem Liga Europa nas veias. É o dono da competição com 7 títulos. Predestinado Montiel. Meteu a cobrança do título argentino no Catar. Tinha que ser com Montiel. Tinha que ser com Montiel. Mais uma pra conta. 7 vezes. Navas, Rakitic, toda a torcida, jogadores. O Sevilha imbatível quando chega às decisões da Liga Europa. 7 vezes absoluto. Sevilha, campeão UEFA Europa League, temporada 22-23. Aquele título conquistado diante da Roma foi o 7º do Sevilha na Liga Europa. O clube espanhol é o maior campeão da história da competição. E José Luis Mendilibar falou sobre a alegria de seu primeiro título europeu da carreira. A un entrenador que le ha tocado la tómbola el venir a Sevilla, ¿no? Pues el ganar la Europa League y bueno, y hacer los partidos que hemos hecho, pues bueno, no está mal, ¿no? Primero tengo que agradecer a estos chavales por lo que nos han dado, al club por haberme traído, la afición por todo lo que han hecho por venir aquí, por estar con nosotros y por lo menos se llevan el premio de la Copa. A vosotros no sé si os tengo que agradecer mucho, pero bueno, estoy contento de estar aquí, de haber ganado. Estoy contento por el club también, que estaban pasándolo mal cuando llegamos aquí y bueno, y por lo menos hemos hecho algo grande y bueno en el que pueda repercutir para bien del club y nada, y estoy contento por un poco por todo, por mí también, ¿no? Al final, es verdad, como tú has dicho, pues es el mayor trofeo que he ganado, ¿no? Una Europa League. Porém, com a largada ruim na temporada 2023-2024, onde o Sevilha venceu apenas 2 partidas em 12 disputadas, José Luis Mendilibar acabou sendo demitido em outubro de 2023 pela diretoria sevilhista. Na época, o treinador disse para a imprensa espanhola que se sentiu incompreendido pela diretoria do clube. Mas, em fevereiro de 2024, José Luis Mendilibar foi contratado pelo Olympiacos, um dos principais clubes da Grécia. Era o seu primeiro trabalho fora da Espanha e o treinador chegou com o objetivo de reorganizar o clube grego. Hemos venido a un equipo grande, sabemos, es un club grande. También sabemos que si hemos venido a estas alturas de la temporada es porque el equipo no está bien, si no, no hubiese habido cambio de entrenador. Pero dicho lo primero, aspiramos a todo. La idea es esa, no podemos venir a Olympiacos y pensar que no se puede ganar nada, pensar que está todo hecho, pensar que
que es muy difícil. Difícil sí, porque tenemos rivales complicados, pero la idea de directiva y nosotros que hemos llegado es de intentar ganarlo. Em abril, 2 meses depois de sua chegada, o Olympiacos derrotou o Fenerbahçe da Turquia nos pênaltis e se classificou para as semifinais da Liga da Conferência. Era a primeira vez na história que o clube grego chegava a uma semifinal de competição europeia. Mas Mendilibar faria mais história na equipe da cidade de Pireus, na Grécia. Nas semifinais da Liga da Conferência, o time grego eliminou o Aston Villa da Inglaterra. E na decisão, que ocorreu em Praga, na República Tcheca, o Olympiacos de José Luís Mendilibar entraria cada vez mais para a história ao derrotar a favorita Fiorentina por 1-0 e ficar com o título da Liga da Conferência. O gol da vitória foi anotado por Ayoub El Kaabi, que foi o artilheiro do torneio com 11 gols marcados. Volta outra vez com o time do Olympiacos pro ataque. É segundo tempo de prorrogação, tá valendo o título, cruzamento pra área. Gol! El Kaabi! Artilheiro é isso! É isso! Aparece quando ninguém espera mais. A bola lançada para a área. El Kaabi, o artilheiro da UEFA Conference League, que tem uma história bonita, uma história de vida maravilhosa. Vai terminar o jogo em Atenas. Apitou e acabou. Final de jogo, vitória na prorrogação do Olympiacos. El Kaabi, aos 16 minutos, chama os seus jogadores para comemoração, para festa. Olympiacos é o primeiro time grego a conquistar um título numa competição internacional. Ainda no gramado da Fortuna Arena, na República Tcheca, o técnico espanhol falou sobre a consagração europeia com o Olympiacos. Pues ahora mismo satisfecho sobre todo por toda esta gente, por los jugadores, por el club, que lo han sentido enormemente y sobre todo satisfecho por ellos. Serio, από εδώ και πέρα δεν θα πληρώσει κανένα μαγαζί που θα υπάρχει ο παδός του Ολυμπιακού. No, la verdad es que es una gozada llegar hace 4 meses, ganar esto, algo que no se había hecho nunca, y lo que ahora tenemos que hacer es celebrarlo y poco a poco preparar lo que viene. O treinador espanhol rapidamente caiu nos braços da torcida e foi consolidando seu trabalho no Olympiacos, um dos clubes mais populares da Grécia. Na temporada seguinte, Mendilibar conduziu a sua equipe para as conquistas da Copa da Grécia ao derrotar o OFI por 2-0 e da Liga Grega, em uma campanha que teve apenas 3 derrotas. Foram 75 pontos conquistados, com 16 pontos de vantagem para o Panathinaikos, seu maior rival. Na atual temporada, José Luís Mendilibar conta em seu elenco com 3 brasileiros, o lateral Rodinei e os atacantes Cleiton Silva e André Luiz. Nesta temporada, o Olympiacos está surpreendendo a Europa. O clube conseguiu uma vaga nos playoffs da segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. Foi um feito muito comemorado na Grécia. Agora, o adversário será o Bayer Leverkusen da Alemanha. Já no cenário nacional, o Olympiacos, dono de uma das 2 maiores torcidas da Grécia e que conta com uma das mais fanáticas torcidas do continente europeu, segue na busca de um título. Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Copa da Grécia pelo PAOK, no campeonato grego, o time de Mendilibar está na briga pelo título. O clube está na 3ª posição, apenas 2 pontos atrás do líder AEK e a 1 ponto do vice-líder PAOK. E o treinador já soma mais de 100 jogos pelo clube grego, em 2 temporadas e meias por lá. Esse é um resumo da carreira de José Luís Mendilibar, espanhol de 64 anos, um treinador de trabalhos consistentes na Europa, mas que não está na famosa lista dos badalados treinadores do velho continente. Episódio 172 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Já estamos indo para a reta final do programa, mas quero dizer a você que pode nos acompanhar no Spotify, Guaíba Esporte no Spotify, o Zona do Euro. Vamos falar agora da Liga Europa.
A Liga Europa também está com seus playoffs marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro, valendo 8 vagas nas oitavas de final. Nas oitavas de final já estão classificados o Lyon da França, o Aston Villa da Inglaterra, o Midtjylland da Dinamarca, Betis da Espanha, Porto e Braga de Portugal, o Freiburg da Alemanha e a Roma da Itália. Mas, para os playoffs, os confrontos serão Dinamo Zagreb contra o Genk, com o segundo jogo sendo na Bélgica, Fenerbahçe e Nottingham Forest, com o segundo jogo sendo na Inglaterra, Brann e Bolonha, jogo de volta na Itália, PAOK e Celta de Vigo, jogo de volta na Espanha, Celtic e Stuttgart, a decisão acontecendo na Alemanha, Panathinaikos e Vitória Pilsen, a decisão sendo na República Tcheca, Lille e Estrela Vermelha, com a decisão sendo na Sérvia, e Ludogorets e Ferencváros, com a decisão acontecendo na Hungria. Já na Conference League, a Liga da Conferência, os playoffs também serão nos dias 19 e 26 de fevereiro, também valendo 8 vagas nas oitavas de final. Os confrontos serão Zrinjski Mostar da Bósnia contra o Crystal Palace da Inglaterra, o jogo de volta na Inglaterra, Kups da Finlândia e Lech Poznan da Polônia, jogo de volta na casa do Lech Poznan, Sigma Olomouc da República Tcheca contra o Lausanne da Suíça, jogo de volta na Suíça, Noa da Armênia e AZ da Holanda, jogo de volta em solo holandês. O Drita do Kosovo enfrenta o Celje da Eslovênia, jogo de volta na casa do Celje. O Jagiellonia da Polônia contra a Fiorentina, jogo de volta na Itália. O Omonia do Chipre enfrentando o Rijeka da Croácia, com o jogo de volta em solo croata. E o Skandia da Macedônia do Norte pega o Samsunspor da Turquia, com o jogo de volta sendo na Turquia. Nas oitavas de final da Conference League já estão Strasbourg da França, Rakov da Polônia, AEK da Grécia, Spartak Praga da República Tcheca, o Raio Vallecano da Espanha, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Mais da Alemanha e o AEK Larnaca do Chipre. Agora, no Zona do Euro, episódio 172, a gente vai falar sobre a Bundesliga 2. O Fortuna Düsseldorf, que adotou um novo programa de ingressos que vem aumentando o número de jogos grátis por ano, com a ajuda de patrocinador. A gente vai conhecer melhor essa história com o material especial da Ana Carolina Nazário. Agora, aqui no Zona do Euro, a gente vai falar sobre o Fortuna Düsseldorf, um clube que está disputando a segunda divisão do futebol alemão e vem chamando a atenção por uma iniciativa inovadora para aproximar torcedores e fortalecer a sua marca. Isso está acontecendo através do programa chamado Fortuna für alle, que é Fortuna para Todos. O clube passou a realizar partidas com 100% dos ingressos distribuídos gratuitamente. Ele se tornou o único clube no mundo que já fez ou está fazendo essa iniciativa. E a proposta, gente, surgiu com o objetivo de encher o estádio, melhorar a atmosfera dos jogos e também criar aquele vínculo maior com a comunidade local e mesmo com quem é de fora. Mesmo abrindo mão da receita tradicional de bilheteria. E essa questão é o que vários têm questionado, porque como assim eles abriram tudo e não estão faturando? Mas o Alexander Jobst, que é o CEO do clube, destacou numa entrevista recente o valor de uma partida está na experiência e no ambiente criado pelos torcedores e não no preço cobrado pelos ingressos, porque essa é a principal proposta deles, né? Essa que é o grande incentivo desse projeto todo. Bom, vamos falar agora desse projeto, quando que ele iniciou. Foi na temporada de 2023 e 2024. E ele vem crescendo gradativamente. No primeiro ano foram realizados 3 jogos gratuitos, no segundo 4 e na temporada atual estão previstos 5 confrontos dentro deste programa. A estratégia tem trazido resultados expressivos e a média de público do Fortuna aumentou significativamente. Praticamente dobrou, porque passou de cerca de 29 mil torcedores para mais de 43 mil por partida. Então aí, mais de uns 70% ali numa estimativa, né? E um dos jogos mais recentes com entrada gratuita, mais de 51 mil pessoas compareceram à Merkur-Spiel Arena para acompanhar a vitória por 2-1 sobre o Paderborn. Então, assim, é uma iniciativa que tem trazido resultados positivos, mas é isso, né? Lembrando que aqui eu pontuei que nesta temporada estão previstos 5 confrontos dentro desse programa. Então não são todos os jogos do clube que
todos os jogos do time que acontece isso. São alguns selecionados, né? E a distribuição dos ingressos, ela não acontece de forma aleatória, inclusive. Os torcedores, eles precisam solicitar as entradas por meio da plataforma do clube, e critérios como fidelidade e participação ao longo da temporada também são levados em conta, né, para ser justo. Além disso, parte das entradas é destinada a pessoas que nunca tinham ido ao estádio, com o objetivo, né, de atrair novos fãs e expandir da sua comunidade local. Muitos desses torcedores acabam retornando em jogos posteriores e, desta vez, comprando os ingressos normalmente, o que reforça daí a eficácia desse modelo. Bom, para viabilizar financeiramente o projeto, né, afinal, o clube não está rendendo economicamente naquele jogo, né? Os ingressos estão sendo distribuídos 100% gratuitos. Então, como é que eles estão se sustentando, pessoal? É por conta, principalmente, do patrocinador Targobank, que ele atua como parceiro estratégico da iniciativa. Então, ele banca, basicamente, tudo isso, né? Ele banca o valor que o clube arrecadaria naquele confronto, né? O valor dos ingressos naquele confronto, que são distribuídos gratuitamente. E o programa, ele também tem reflexos sociais, porque parte dos recursos gerados é destinado a investimento nas categorias de base e também no futebol feminino. Lembrando que o futebol feminino na Alemanha é um dos países em que o público mais comparece às partidas das mulheres, aí, das equipes femininas destes clubes. Então, é uma iniciativa muito legal deles, porque vai fortalecendo algo e também aumentando o público, né? Para essa categoria, além de ações comunitárias na cidade, que eles também distribuem esses valores. Com essa proposta, o clube está buscando consolidar, no fim das contas, um novo modelo de gestão no futebol, além de fortalecer a sua identidade e criar condições para voltar a disputar a primeira divisão no futuro, que é o principal objetivo, né? Eles atualmente estão nessa segunda divisão do futebol alemão, aí lutando para conseguir subir, que já há algum tempo eles não disputam a elite da Bundesliga. Enfim, né, gente, como eu disse anteriormente, os torcedores, eles ainda precisam se registrar e solicitar as entradas com antecedência, mesmo nos jogos, eles sendo de forma os ingressos para os jogos sendo de forma gratuita, mas assim, quando há mais interessados do que lugares no estádio, as entradas, elas são distribuídas por sorteio, com chance igual para membros e não membros, embora São Sérgio e Alcadata tenham uma chance um pouco maior na seleção. Então aí como é feita essa distribuição. E daí assim, antes dessa ação, o Fortuna Düsseldorf tinha como média de público em torno de 30 mil torcedores na segunda divisão. E com jogos gratuitos, o interesse aumentou dramaticamente, assim, foi um negócio que aumentou em 5 vezes quase o número, porque teve um caso em que mais de 120 mil pessoas solicitaram ingressos para um único jogo gratuito, o que demonstra o enorme apelo do modelo. E também tu torna ali o jogo de futebol, tu torna uma partida de futebol quase um ambiente público, né? De uma forma que pessoas de todas as classes podem comparecer, né? Se torna mais social, assim, porque hoje o preço dos ingressos, por exemplo, de uma Champions League, se restringe só à elite europeia. Ou de alguém, assim, que é já normalmente sócios, ou enfim, daí são exceções. Mas é muito caro o ingresso, gente, para um jogo. Por exemplo, na Inglaterra, hoje a Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, um jogo, assim, entre um Wolverhampton e West Ham, o ingresso mais barato é 60 libras, 70 libras. Então, é um valor ainda muito alto, porque mesmo que aqui no Brasil, né, convertendo para o real, seja ali uns quase R$400 para uma partida de futebol de nível médio, ainda é complicado, né, gente? O futebol se tornou muito mais elitizado. Então, é uma forma de trazer o público real, né? Porque todo mundo acompanha futebol. Então, assim, tu trazer mais esse outro público de volta para o estádio, porque que nem a gente tinha muito tempo, né? Bom, nossos ouvintes mais antigos se lembram que o ingresso na Popular do Inter, por exemplo, era R$10 uma época. Ali onde ficava, que não tinha bancos nem nada, né? Então ficava todo mundo de pé, assim, a Popular, até no Maracanã era R$10. R$5, assim, para nem sócios, então eram valores muito baixos.
Enfim, essa é uma das principais iniciativas aí que eles têm feito. E o efeito comercial tem efeito comercial positivo, que além do crescimento de público, a iniciativa também trouxe um aumento de receita em outras áreas do clube. A venda de merchandising aumentou significativamente, especialmente nos dias dos jogos gratuitos, né? E a receita com patrocínios cresceu porque marcas querem aparecer para multidões grandes e engajadas. Então aí vários outros setores aí do clube se deram bem, assim, né? Conseguiram render. E o número de associados também subiu, gerando uma receita recorrente. E daí também teve um reinvestimento, que parte dos recursos gerados pelos novos parceiros não é apenas para cobrir os custos que o clube deixa de arrecadar com bilheteria, mas também, como nem a gente disse, né, eles são destinados ao futebol de base, feminino e outras ações sociais, o que acaba fortalecendo o papel do clube como, no fundo, um agente comunitário e preserva aí a sua relevância histórica e cultural também. E esse modelo está sendo visto por muitos como algo praticamente inédito no futebol profissional mundial, porque até então nenhum clube fez isso. Nenhum clube. Talvez os clubes agora adotem isso, porque é uma política muito legal e que não é todos os jogos, eles não estão deixando de faturar, né? Só que é uma estratégia de marketing, por um lado, também, que está dando certo. Bom, e só pra gente voltar assim, para essa parte dos números do público que comprovam o engajamento que tem criado, a procura de ingressos tem sido muito grande, que nem eu disse anteriormente, e em edições anteriores foram registrados mais de 350 mil solicitações de ingressos para apenas 3 jogos gratuitos. Isso é muito maior que a capacidade do estádio, que é de 54.600 lugares para os torcedores. Então, o clube observou um aumento de cerca de 20% no número de sócios após a implementação da iniciativa também. Então aí, gente, uma curiosidade desse mundo do futebol europeu. Confesso que acho muito legal a iniciativa, acho muito importante. Espero que outros clubes também se inspirem, porque isso só agrega na cultura aí do nosso futebol mundial e também nos clubes menores. Interessante essa iniciativa do clube alemão do Fortuna Düsseldorf. Segundo o clube alemão, né, o valor de um jogo não está no preço do ingresso, mas na atmosfera do estádio. A gente conferiu essa história com a Ana Carolina Nazário aqui no Zona do Euro. Bom, gente, o Zona do Euro, episódio 172, aqui na Rádio Guaíba vai chegando ao fim, mas a gente está disponível a qualquer momento para você lá no Spotify, Guaíba Esporte. Obrigado a todos que nos acompanharam, a gente volta semana que vem. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.